Alvorada, pessoal. Ó, a doutora Lisiane fez o primeiro com o bordão dela. Eu tenho o meu bordão. O meu é o Alvorada, né? Quem não conhece aí do Alvorada tá errado, já tá errado. Mas sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Sala de Crise da Global Intel. Antes de mais nada, nos siga nas nossas redes sociais, curta aqui, nos siga no YouTube para você acompanhar todas essas entrevistas maravilhosas que nós traremos aí. Uma vez por mês traremos convidados especialíssimos para nós estarmos aí aprendendo com eles e tá aí levando essas lições, né? Hoje eu tenho a grata surpresa, a grata honra de estar trazendo aqui. É muito mais do que uma doutora, é muito mais do que uma profissional, que eu sempre digo, e o pessoal, algumas pessoas, né, tem um pouquinho de dor de cotovelo, falam que é exagero da minha parte, mas eu falo que é uma das referências no Brasil sobre essa temática, e nós temos a honra de tê-la na Global Intel, né? Então hoje eu estou aqui com a doutora Lisiane, que ela não gosta, não é que ela não gosta, mas ela fala assim, né, me chama de Lisi. Mas eu vou passar aqui a palavra, temos a honra de estarmos aqui com a doutora Lisiane. A doutora Lisiane é a nossa diretora de operações e gestão de crise da Global Intel. Hoje ela é a diretora de operações e gestão de crise da Global Intel. Ela que é uma das grandes responsáveis aí por trazer toda essa expertise, essa bagagem, principalmente da humanização do protocolo de gestão e gerenciamento de crise. Então, doutora Lisiane, seja muito bem-vinda. Ei, pessoal. O bordão dela. Ei, doutora, verdade. Bom, eu agradeço muito, muito bom, então muito feliz de estar aqui nesse nosso podcast, né? A nossa sala de crise, muito legal mesmo. E acho que vai ser muito desafiador e vai ser muito legal a gente poder ter esses momentos, né? Trazer os nossos convidados e se colocar aqui, né? Agora a gente se coloca na posição de ser entrevistada, tá vendo? Ela estava me entrevistando um pouco tempo atrás, no primeiro podcast, né? O primeiro podcast ela foi entrevistadora. E agora ela tá sendo entrevistada, Nossa, ela tá nervosa. Eu tô aqui pensando ela tá assim, nervosa aqui. Não, esse lugar de estar do outro lado aqui, eu acho que eu prefiro fazer entrevista. Olha lá, ela preferiu agora ser entrevistadora. Mas não, você não vai fugir não, você tem aí um tempinho aí. Mas vamos lá, eu acho que para quem não conhece, que eu acho difícil, né? Principalmente aqui em Minas Gerais. Para quem não conhece, agora vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais aí a doutora Lisiane. Quem é a doutora Lisiane? Então a primeira pergunta que eu vou fazer para ela é: quem é a doutora Lisiane? Mas antes do doutora, quem é a Lisiane? Bom, nossa, que difícil isso. Essa pergunta é difícil. Eu sei, porque eu sentei aí já também. Nossa senhora, é muito difícil. Bom, mas vamos lá. Eu acho que eu sou a Lisi, né? Para as pessoas, assim. Então, a Lisiane. Tô aqui pensando o que eu vou falar sobre mim. É difícil, eu falei, eu sabia. Bom, eu sou mineira, né? Mas eu gosto de brincar falando que eu nasci um pouco no lugar errado, porque eu acho que eu tenho mais de outros lugares. Eu sou uma pessoa muito... Eu gosto do silêncio, apesar que todo mundo vê a minha, né? Sou bem intensa e tudo, mas eu realmente gosto do silêncio. Gosto do meio do mato. Gosto da paz. Gosto muito de ler, de escutar música clássica, música de meditação. Então, na minha trajetória, né? Meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 9 anos. Minha mãe é uma guerreira, né? Que com 38 anos ficou viúva, 4 filhos e um salário mínimo. E hoje, com 87 anos, ela passa por um momento muito difícil e tem sido uma das maiores crises que eu acho que eu tenho gerenciado, que é o AVC da minha mãe. Vai fazer 1 ano, agora esse fim de semana. 1 ano e 1 mês, quer dizer. Então, isso, ontem eu estava com ela, né? Depois do campo, desde sexta-feira eu estava em campo. Passei uns minutos lá para ficar com ela. E isso tem me ensinado bastante também sobre a gestão e gerenciamento de crises. Principalmente a lidar, né? Na minha vida, desde pequena, eu tive que aprender a lidar com a crise. De diversas formas. E isso me fez aprender bastante ser o que eu sou hoje. Eu falo que logo cedo, né?
ter acontecido o falecimento do meu pai. A gente é uma família muito pequena, né? Meu pai baiano, minha mãe do norte de Minas, de Francisco Sá. Faz a gente refletir bastante sobre a nossa trajetória, sobre as escolhas que a gente faz e tudo, né? Não tenho filhos. E acho que isso é importante dizer, né? Porque o tempo todo da minha vida eu escutei isso, né? Que a mulher que não tem filhos... você tem tempo porque você não tem filhos. Então, isso é bem providencial para eu deixar aqui nesse podcast. Né? Porque as pessoas já julgam sem conhecer a história. Eu não tive filhos próprios, mas tive 19 sobre a nossa guarda, eu e Sérgio, né? Para quem quase todos já sabem, né? O Sérgio, meu companheiro, estamos juntos há 33 anos e sempre atuamos também de forma voluntária em várias áreas de alta complexidade. Então, a alta complexidade fez parte da minha vida desde criança. Engraçado, e os livros também. Engraçado que, assim, 2 pontos, né? Que realmente as pessoas não conhecem você, né? E eu estando no outro lado, às vezes eu ouvia muito desses comentários e agora... juntos, nós conversamos muito sobre isso. Né? Primeiro que as pessoas falam muito, tem esse preconceito da mulher, e especificamente para você, que o fato de você não ter filho, você tem tempo. E é uma mentira isso, né? Isso é com fake. certeza. Isso é fake, né? Então vamos fazer a figurinha aqui. Isso é fake, gente. Segundo, que essa sua história, isso me chamou muito a atenção, de você e o Sérgio. O Sérgio é uma pessoa fantástica. Eu queria trazer o Sérgio, mas o Sérgio não vem. O Sérgio, eu acho que ele só vai vir. Nem se ele recebeu um mandado para ele vir aqui, ele não vai vir. Mas o Sérgio é uma pessoa também fantástica para nós conversarmos, né? Então, é importante isso. Vocês têm uma história do abrigo, né? O que isso, né, trouxe de ensinamento para você? Um momento que você trouxe agora da sua mãe, né? O que trouxe de momento de aprendizado para você no momento, por exemplo, que você falou da perda do seu pai. E principalmente agora, né? O que isso trouxe de ensinamento para você na sua atuação, né? Na Global Intel? Qual que foi o que isso trouxe de ponto de fortalecimento? Isso falando ainda, tá? Não tô falando da sua profissão, tô falando da sua personalidade mesmo, da sua pessoa, Lisiane. Eu acredito que isso trouxe cada vez mais, né? Coerência e responsabilidade. Coerência Porque e responsabilidade. quando eu adentrei essa crise pessoal com a AVC da minha mãe, no exato dia 16 de janeiro de 2025, estava na estrada, voltando de um trabalho em campo, gerenciando uma crise, né? Uma crise ali que a gente tinha muitas famílias naquele momento sobre a nossa responsabilidade como consultores, né? Consultor da área social e consultor de planos de emergência. E aí eu acho que eu vou misturar um pouco essa fala, né? Porque aqui já dentro uma área também da Global Intel que precisamos, né, dizer um pouco mais para as pessoas, né? Não gerenciamos só planos de emergência, outras questões, né, continuidade de negócios e tudo isso que a gente trouxe. Mas a gente tem uma vertente da Global Intel, né, que a gente tem atuado nos últimos anos, depois principalmente da nossa base, né? Isso. Que eu tenho muito carinho de chamar a base da GI, a base de operações da GI, Global Intel, que é a questão do relacionamento com comunidade. Não só no gerenciamento, mas na gestão. E é algo que nós temos uma base muito sólida, né? De atuação em território e atuar com pessoas no momento de remoções involuntárias é extremamente delicado. É muito delicado. Então, acho que isso tudo foi ao mesmo tempo. Eu lembro que eu, em Campos, cheguei em Belo Horizonte, já fui direto para dentro de uma ambulância para fazer a transferência da minha mãe. E naquele momento a gente reflete sobre muita coisa. Eu passei a noite no hospital com ela aquele dia, na transferência de hospital, fui na ambulância e eu tava de roupa de campo, né? Com bota, com tudo. E só fui conseguir trocar essa roupa bem tarde, quando o Sérgio e meu irmão trouxeram outra roupa para mim. Então, naquele momento, é um momento de muita reflexão. Né? Dentro da ambulância, eu refletia muito. Escutando o barulho da ambulância, eu me lembrava das sirenes, eu me lembrava de diversas outras situações que eu vivenciei e tudo. E isso chama a gente a essas reflexões. Né? A coerência do que a gente está ali,
a firmeza, mas a ternura que a gente tem que manter numa situação dessa. E um autocontrole que é muito difícil, porque ali a gente está falando da gente, né? Isso. Era minha mãe Sua que estava mãe. ali. Então, isso me faz refletir muito, né? Qual a bagagem que a gente tem que ter emocional para ter a firmeza e a ternura nos momentos que a vida nos chama a provas, Exatamente. a testemunhos. Acho que é isso, a testemunhos. Quando nós fizemos a nossa primeira imersão, que foi na cidade de Mariana, foi de gerente de crise. Sim, 2022. 2022. Você estava numa outra instituição. Sim. E era uma situação até que eu tomei muito cuidado. Eu demorei uns dias para fazer o convite. Como o prefácio do livro, né? Então, igual do prefácio do no livro. posto de comando. Gente, eu tomei muito cuidado. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu falei assim, gente, qual que vai ser a reação, né, da pessoa? De eu fazer um convite, vai entender que eu tô querendo me aproveitar da situação, enfim. E aí eu fiz o convite. Primeiro, a Lisiane, ela chegou como uma estrutura, né? A estrutura que trouxe uma disciplina. Ela perguntou, mas você quer que fale o quê? E eu tinha uma visão muito ainda superficial, eu admito. E nós já conversamos muito sobre isso. Tanto que isso é o motivo pelo qual você... Aí, quando você se ficou livre de um outro contrato, aí eu automaticamente já falei, não, peraí, vem pra cá, né? Porque era o diferencial, a humanização. Quando você trouxe o elemento da sua formação para dentro de uma formação de gerente de crise, eu vi ali que era algo que realmente não é uma oportunidade, mas eu vi como algo que precisa e deve ser feito. E o que toda essa sua bagagem, né? Qual que é o seu desafio maior? Porque você falou aí que teve umas crises pesadas, né? Sim. E aí, gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo como que é você ter uma crise pessoal e você ter que ajudar outras pessoas, por exemplo, numa formação. Para quem não sabe, né, ela estava atendendo um cliente, mas também já teve situação que numa formação de gerente de crise ou de traumas, você estava passando por uma crise pessoal. Sim. Como que você trabalha isso? Claro, sem abrir detalhes, né, da particularidade da sua família, mas a Lisiane, a doutora Lisiane, né, porque hoje você está preparada para isso, mas as pessoas acham que nós somos super-homens e nós Sim. não somos. Como que é isso, doutora? Explica para nós como que é gerenciar suas crises. Bom, tentar resumir tudo, algo difícil, mas vamos lá. Eu acho que eu vivo em crise desde criança, porque, né, a primeira crise, como eu disse, foi ter passado pela perda do meu pai, mas não só isso, mas também ter assumido muitas responsabilidades desde cedo. Então, a infância, que é algo muito importante, realmente eu não posso dizer que eu tive, mas eu posso dizer que eu achei meios de sobreviver a isso. E é claro que isso cobra um preço, né? E esse preço talvez seja de buscar cada vez mais conhecer sobre essa temática. Até hoje eu tenho estudado profundamente as questões dos gatilhos traumáticos, né, ligado à gestão e o gerenciamento de crise. Então hoje eu percebo que, especificamente, né, tenho a honra de estar como diretora de gestão e gerenciamento de crises da Global. Mas na minha trajetória eu passei tanto por entidades do terceiro setor, Sim. entidades privadas, né? 2 grandes empresas, uma italiana e uma alemã. Também morei em São Paulo por uma coincidência da vida em 2000 e 2001, em São Bernardo do Campo, atuando numa grande multinacional, que eu comecei a atuar em Minas, e fui para lá em planejamento estratégico. A minha primeira formação é administração. Isso dá um embasamento no seu trabalho diário. E eu acho que isso dá isso, porque para mim essa questão do planejamento, da conciliação do tempo, diz muito disso, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas como? Como você conseguia fazer tudo isso e sempre fazendo trabalhos voluntários, atuando sempre em questões de alta complexidade, né? E depois que eu fui fazer o serviço social, de tantas pessoas acharem que eu era assistente social. E eu não era.
Mas eu já atuava, né, na questão dos conselhos. O Sérgio também é assistente social, né? O Sérgio também é assistente social. Então, a gente veio aí de uma trajetória, né, de muitas viagens mesmo. Eu lembro que no ano a gente rodou 70 mil quilômetros e tudo. E aí, eu tava fazendo a metragem dos últimos 4 dias. Eu falei assim, nossa... Você deu 900 quilômetros, eu vi na sua Deus. postagem. Não? E aí, a gente fica pensando, isso tudo tem uma correlação muito grande. E o grande desafio mesmo é, nesse mundo que a gente está vivendo, você conseguir parar, né, para ver o detalhe de uma arte, o detalhe de uma música. Então, eu gosto de fazer muito isso. Eu tenho feito esse compromisso comigo nos últimos dias, de falar assim, não, quem coloca o limite sou eu. É isso aí. Porque nós que atuamos em gestão e gerenciamento de crise, estamos 24 horas. Ligados. E eu já vinha com essa lógica muito pelos anos que eu morei no acolhimento institucional. Né? Nós moramos no acolhimento institucional, que é a alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social, com situações de muita delicadeza, né? Que envolviam bebês em alto risco, mas envolvia também você tem que fazer ali um estudo de caso extremamente delicado para uma decisão ali da vida de um bebê para um poder judiciário. Então, acho que tudo isso, eu acredito que foi fazendo esse alicerce, né? E que ele é construído no dia a dia. Não existe dizer para mim que você sempre está preparada? Sim, eu sempre estou preparada. Mas o estar preparado, ele é diário. Porque a cada momento, nós na Global Intel somos chamados para, ao mesmo tempo que a gente está lidando com uma crise humanitária, a gente está lidando ali com uma crise corporativa, com diversas questões que a gente precisa ter uma visão muito ampla, né? Uma visão macro e micro dos cenários, eu falo, porque ao mesmo tempo a gente está lidando com o detalhe daquela pessoa que é a xícara dela de volta. Exatamente. A história dela de volta. Então, o grande desafio da gestão e do gerenciamento de crises é, por mesmo que a gente escute, assim, a gente já escutou isso, né, de alguns clientes nossos e tudo, e que a gente teve que mostrar que era um pouco diferente. É só essa crise aqui que eu preciso lidar. Não. A crise pode ser muito maior. Exatamente. Não são os números somente... Isso não é um número estatístico. Então, peraí, deixa eu até ver se eu entendi. Eu quero fazer uma pergunta bem provocativa agora. Eu vou te provocar mesmo. Então, você está querendo me dizer o seguinte. Você fez uma análise, por exemplo, dessa xícara aqui. Essa xícara ela pode causar um dano e eu, como seu cliente, eu não entendo isso como um dano, eu entendo isso como um mimimi. Exatamente. Beleza. Você teria algum tipo de problema de colocar no relatório que a pessoa, o seu cliente está fazendo algo errado? De forma nenhuma. É isso que atrai e é o diferencial. Né? Excelente. Nós estamos num momento que está existindo um grande equívoco de conceitual mesmo. O que é uma consultoria, o que é uma auditoria. Ótimo, e a gente precisa ter muito cuidado disso, porque eu falo assim, acho que todas as pessoas deveriam fazer a formação de administrador de empresas. Exatamente. Eu falo isso mesmo, de administração pública, de administrador de empresa. Porque as pessoas estão, hoje, e aí eu não estou aqui para julgar se é proposital ou não, mas os conceitos estão banalizados. Eu penso ser muito importante deixar essa clareza aqui, porque as auditorias, auditor, ele audita. Excelente. Ele não é consultor. Excelente. E as auditorias estão passando a serem consultores e a consultoria, muitas vezes... Passa a ser auditor. Passa a ser o auditor. E eu fico muito feliz e falo isso com muita tranquilidade na Global Intel, a gente saber claramente que o nosso papel é de consultores. É isso aí. E ontem eu dizia isso, né, para uma pessoa, falava até isso, o consultor, ele está aqui para dizer... Para apontar mesmo e apontar os caminhos. Falar o errado. Só que a diferença da consultoria para auditoria é que a auditoria só aponta. Ela não tem que mostrar os caminhos. Exatamente. Não compete a ela. Porque senão, ela não audita. Exatamente. E é muito legal, eu até anotei aqui, é muito legal que, para quem tem oportunidade, já teve a oportunidade de trabalhar com a doutora Elisiane, sabe de uma coisa que é muito legal, vai entender o que eu falei aqui agora. Ela falou que veio de planejamento estratégico. Aí a minha próxima pergunta é o seguinte: realmente você é uma pessoa de planejamento estratégico muito forte, né? A gente vê muito isso dentro da Global. Mas eu também já vi
que uma pessoa que tem um planejamento estratégico, às vezes ela está 5, 6, 7 passos à frente do que aquela pessoa que está executando. Não pela questão que a pessoa é mais inteligente. Com certeza quem trabalha com planejamento estratégico tá, gente? É difícil de acompanhar ela. Mas vamos lá. O planejamento estratégico, a pessoa está 5 passos à frente. Você tem algum tipo de problema com as pessoas que você lidera ou que você já liderou, pelo fato de você estar tão à frente e a pessoa não entende aquela sua direção? Vou falar até uma forma que hoje em dia não se pode falar, mas assim, até uma ordem, né? Você deu uma ordem, falou assim, não, ô Jovenal, você tem que ir lá agora e montar o posto de comando tal, no tal rua. É só um direcionamento, uma ordem. Né? No exército a gente chamava isso de ordem. Aqui a gente não pode falar isso, porque senão daí vira assédio moral. Mas é um direcionamento. Você tem problemas com as pessoas ao qual você está liderando de entender isso? É difícil, pergunta. Eu falei que ia ser pergunta difícil. Eu não falei minha idade, mas eu vou ter que falar, né? Eu falei que eu sou da geração. Ela foi leve comigo no meu e eu tô cacetando ela aqui, gente. Mas tá legal, tá legal. Bom, eu tenho 53 anos, né? Então a gente vem de uma outra geração. Uhum. E hoje o que a gente percebe, eu acho que a gente está vivendo esse momento, a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Na Global Intel, é os profissionais que estão chegando. Uhum. E eu falo com muito assim... Às vezes a gente fica pensando o que de fato essas pessoas estão querendo, né? Porque a gente está acostumado a um ritmo de trabalho e um envolvimento que não é bater um cartão e pronto, acabou. Nós estamos lidando com vidas, com pessoas. As pessoas que hoje, entre aspas, né, se candidatam para gestão e gerenciamento de crise, não tem a mínima noção do que é a gestão e gerenciamento de crise e essa disponibilidade que nós temos que ter para um cenário que a gente não sabe qual que vai chegar para a gente, e também a gente não sabe que horas. Ele não tem dia, nem tem hora. A gente só sabe que ele chega. E aí a gente também tem percebido isso quando a gente percebe muito nesse universo as pessoas buscando por cursos online. E você, num curso online, você não vai ter a vivência que um curso prático ele tem. A gente vê isso nas nossas imersões. Perfeito. E aí a gente fica se pensando, é claro que algumas disciplinas podem ser dadas online. Sim. Nós não estamos aqui dizendo que não se pode. Mas a gente está dizendo que existe aí um meio do caminho de equilíbrio que precisa estar claro. E na verdade, o profissional de gestão e gerenciamento de crise, ele tem que estar muito atualizado, muito antenado. Então, assim, você vê a própria experiência nossa. Nós agora estamos 2, né, no pós-doc, seguindo aí essa trajetória. E a gente fala assim, não, agora a gente vai parar de estudar. Mas a gente sabe que não vai. Mentira, gente. Eu falo assim, gente, isso é ilusão, porque a gente não vai, é mentira. Eu tô devendo prova, não vou nem falar no podcast, mas eu tô devendo prova de uma outra pós aí. A gente não vai porque a gente precisa disso, dessa atualização. Né? Tanto as operacionalidades quanto a conformidade de planos e seja de plano de crise, de plano de emergência, de continuidade de negócios, de comunicação, manuais de crise e aí vai, eles exigem do profissional isso, porque a dinâmica é muito rápida, as normativas mudam muito rápido, é tudo muito acelerado, mas também nos chama atenção para quem nós somos diante desse aceleramento, porque a gente vive algo que é 24 horas, mas a gente precisa de ter o equilíbrio físico e emocional para não se deixar contaminar e tomar decisões equivocadas numa urgência e numa emergência. Muito bem colocado. E aí, até aproveitando o gancho, a sua tese está fantástica, né? A tese da doutora Lisiane vai virar um material didático nas nossas imersões do PAI-BM, né? Então tá no forno, todo mundo fica me cobrando tá tudo, forno, mas eu falei assim, espera. Agora tá na editora, né? Tá indo pra editora, então assim, as formações de gerente PAI-BM, PAI-BM, a partir do segundo semestre na Global Intel, contarão com o material didático da tese da doutora Lisiane. Aí eu vou fazer uma pergunta, mas com 2 cenários, que eu acho que tem tudo a ver. Você atuou em Brumadinho desde o momento 0, praticamente.
né? E depois de 7 anos, nós estamos falando aqui agora, mas vamos lá, 5 anos foi o tempo que você ficou direto, aí você saiu. Posso falar de onde você estava? Pode, claro. Você era uma assessora há mais de 10 anos no Ministério Público de Minas Gerais e você pediu exoneração. E isso é surpreendente para muitas pessoas. Muitas pessoas não entendem até hoje como que uma pessoa pediu uma exoneração de um órgão tão importante, imponente como o Ministério Público de Minas Gerais. Aí a minha primeira pergunta primeiro, por que o motivo, né? Ao qual... Não, eu não vou fazer essa pergunta agora, não. Vou fazer por último. Mas assim, Brumadinho, você atuou... E aí depois agora, você para sua tese, você fez na Itália, você foi estudar na Itália. O que você tira de lição aprendida? O que você viu no velho continente, né? Como você sempre me ensinou a dizer, versus o que você vivenciou em Brumadinho, porque a experiência ela foi ao contrário, né? Então foi primeiro Brumadinho, você passou por todo aquele trabalho, aquela trilha, e aí depois você foi para o doutorado e aí você foi conhecer um método de trabalho diferente na Itália. O que isso mudou na sua vida? E eu sei a resposta, tá, gente? Mas assim, o que você está trazendo isso para a Global Intel? Porque aí tem a ver com a segunda pergunta que eu vou fazer depois, mas primeiro eu queria ouvir essa primeira resposta. Bom, vamos lá. Eu atuei, né, na minha trajetória no poder público, 10 anos como assessora na Procuradoria de Justiça de Minas Gerais. Claro que eu tenho uma gratidão por ter passado pelo Ministério Público, assessora na infância, né, no Centro de Referência da Infância, com fiscalizações em todos os equipamentos públicos, conselho tutelar, acolhimentos e com violência. E também... Depois, em Brumadinho, né? Mariana menos, mas Brumadinho, desde o início, eu me candidatei voluntariamente a estar na Força-Tarefa de Brumadinho e fiquei até depois a constituição da Coordenadoria da Mineração. E são muitos aprendizados mesmo, e uma decisão, que é uma decisão que até hoje todas as pessoas me perguntam, como assim, né? Você pediu uma exoneração do Ministério Público? Foi uma decisão muito clara, muito consciente, e muito certa de que, né, eu queria estar aqui, né, na Global Intel. Que honra para nós, hein? E realmente é um lugar transformador, um lugar que eu sinto pertencimento e que a gente vem construindo tudo de uma forma muito coerente, muito técnica, muito humana e muito responsável. E quando a gente toma uma decisão, acredito que como você tomou a sua decisão, né, da saída um determinado empreendedor, essa decisão ela é pautada, sim, nos nossos princípios e naquilo que passa a não fazer parte mais da nossa vida. Entendi. Então, de uma forma bem, assim, resumida, né, pelo tempo mesmo, é dizer isso, né? É dizer que na nossa vida nós somos chamados todos os dias, da hora que a gente levanta, à hora que a gente dorme, a tomar decisões. Perfeito. Tomar decisões que são decisões que elas têm impacto na nossa vida. Elas, é claro que elas têm, né? Mas que uma coisa eu carrego comigo desde os meus 9 anos. Quando você sentir que você não consegue mais fazer algo que possa mudar aquela situação naquele lugar, você precisa tomar uma decisão para que você possa fazer aquilo que eu entendo que é a missão nossa mesmo, o propósito nosso de vida, e tem que ser maior do que qualquer cargo, qualquer lugar que a gente está. Onde nós estamos, nós temos que ter condições de poder exercitar aquilo que acreditamos que é o nosso propósito de vida. Excelente. E eu acho que isso está muito com a coerência mesmo da verdade diante dos fatos. E a Itália? A Itália Bom, chegou na sua vida? Eu acho que eu vou voltar naquilo lá, que eu não sou muito mineira, porque eu acho que eu sou mais italiana. Bom, a Itália chegou na minha vida bem lá atrás, em 2008, né? Já fui 9 vezes, já fomos 9 vezes para a Itália e outros países dali. Estou chegando a 10ª vez agora, que é 10ª vez, é verdade, agora.
surpresas. Você tem a próxima missão, né? É verdade. Tem muitas surpresas, tá, gente? Mas a Itália é um país onde eu aprendi muito e tenho aprendido cada vez mais da alta complexidade. Assim como em Budapeste, na Hungria, assim como em Paris, no Instituto Bruni, com a Rede Plickler e outras questões. Todas as vezes que eu fui para fora, né, foi a trabalho. E todas essas missões, elas me fizeram conhecer instituições, pernoitar, né, em instituições de alta complexidade. Toda essa questão da ajuda humanitária, da questão da alta complexidade, da questão dos traumas, gatilhos traumáticos, tem a ver com isso. E na última experiência na Itália, né, nós podemos ter a experiência de conviver com as defesas civis, né, do norte da Itália, e meu doutorado foi no sul da Itália, 2 pontas diversas, diferentes, isso, e logo depois, né, as cidades por qual passei, elas hoje estão passando por situações extremamente delicadas, mas a Itália me mostra, de fato, como é possível fazer com pouco, com eficiência. O que, infelizmente, nós com pouco e com eficiência. Com pouco dinheiro e eficiência, eficiência, é isso? É isso mesmo? É isso? O que eu vi na Itália de defesa civil, né? A Itália é uma das defesas civis mais bem estruturadas da Europa. O que eu vi na Itália tá longe da gente... Assim, a gente se mostra de uma forma como se a gente estivesse, mas a gente está muito longe. Está muito longe, principalmente por conta da vaidade do ego, que eles não têm. Então, acho que nós temos um diferencial aí que a capacidade técnica, a capacidade humana, a seriedade, o compromisso com o recurso público e principalmente a resposta prática no território e na territorialidade, na comunidade. E a doutora Elisiane, ela tem uma característica assim, nós somos muito parecidos nesse ponto, a gente vai acontecer alguma coisa. A doutora Elisiane estava em Veneza, tocou a sirene. Eu estava fazendo Tocou a sirene. Eu conheci, eu vi a foto dela lá, ela estava fazendo. Conta um pouquinho sobre... Você teve a questão da sirene em Veneza, aí você voltou para Itália. Teve a greve. Nossa, é mesmo. Assim, eu sempre tô metido em confusão. Os nossos amigos aí, pode fechar. Hoje vai ser um podcast todo nosso aqui, viu? Então, numa das viagens, e foi em 2019, eu tinha já agendado... Estava no auge ainda de Brumadinho, mas eu tinha uma viagem internacional que era na França. Eu ia fazer a condensação, né, de um material no Instituto Bruni, que é referência internacional. E nesse período eu não tinha como cancelar essa viagem. Eu já tinha esse compromisso de como sistematizadora de uma turma, né? E foi fantástico, mas numa das conexões de volta tinha uma passagem por Veneza. Não era uma passagem a passeio, porque eu já tinha conhecido em outros momentos. E no dia que a gente chega lá, foi o dia que teve a maior enchente de 50 anos. Veneza, o hotel que eu estava não podia descer do primeiro andar. E eu comecei a gravar a sirene de música clássica. Foi a primeira vez que eu vi. E foi interessante que eu pude usar isso depois no Brasil. Quando foi implantado, no final de 2019, o uso da música clássica. Os testes de sirene. Os testes de sirene. E foi muito importante isso. Então, na verdade, você tira também um aprendizado, porque eu tive que usar, né, o plano de contingência deles. Então, eu conheci como né? Você numa cidade turística e com um plano de contingência funcionou e que, de fato, eu recebia as informações. Então, daí eu já comecei também a perceber como que a Itália age, né? Então, essa experiência agora com a Defesa Civil do norte da Itália, da região de Vêneto, da região de Veneza, de Lonigo e tudo, e de Vicenza, tem sido muito importante, né? A gente tem mantido esse contato, a gente pode ver em campo, a gente pode ir nos galpões dele, pode ver a experiência prática, como eles aprovam um plano de emergência, como eles atuam. Então, isso é muito rico, né? Porque a gente começa a ver até um pouco, e a gente tem um senso crítico maior até dos nossos sistemas de alerta, né? Exatamente. Que eu tenho sido uma pessoa que tem falado muito, nós dois, sobre essa questão, né? Que a massificação, ela não ajuda, pelo contrário. Ela acaba tornando aquilo uma banalidade e numa situação real de emergência, as pessoas não vão levar aquilo a sério. Já entrei até numa outra questão. Mas esse ponto é muito importante. E agora a gente vai ver isso novamente na Itália, agora você está indo para isso, viagem. Né? E é importante mesmo, você pode ver, a doutora Elisiane, ela não para, ela está estudando e deixar bem claro, nós... Né? E agora eu vou falar que é a minha opinião primeiro pessoal, a dela pessoal,
Mas é aí que acaba vindo para o corporativo, né? Nós da Global Intel, não é que nós somos contra a sistemas de alerta, De não, forma tá, gente? SMS, Pelo ou contrário. o que está fazendo agora, o que veio da Defesa Civil Federal. Não tem nada a ver, nós não somos contra absolutamente nada isso. O que nós somos contra é ser implementado de uma forma de qualquer jeito, tá? Então, assim, tudo isso reflete o nosso posicionamento, inclusive na construção e implantação de planos de contingência Sim. e de PAI-BM de gerenciamento de crise. Então, assim, nós não somos contra a nenhum tipo desses temas de alerta. O que nós somos contra é fazer uma propaganda, entregar de qualquer jeito, e pode vir os críticos falar que não é bem assim, tá estruturado, mas o que nós estamos vendo na prática, Sim. em cidades. Ontem, por exemplo, eu estava aqui em Belo Horizonte, né? Eu estava lá no escritório, tocou o alerta, uma região estava chovendo, outra não. E aí o pessoal começa a ligar para nós perguntando assim, o que eu faço? E não sou eu que tenho que resolver, quem tem que responder são as agências responsáveis por sistema de proteção das cidades e dos estados. Né? Mas é claro que nós entramos e nós orientamos as pessoas a manter a calma, a não ter pânico e tudo mais, que é o nosso papel principal como cidadão, inclusive. Mas é muito importante esse ponto. A doutora Lisiane, eu vou contar o caso agora, a doutora Lisiane, vocês podem ver que está aqui na mesa os nossos spots. Esse spot, a Global Intel é representante oficial, né, de spot aqui em Minas Gerais, e nós utilizamos o spot em todas as áreas de crise, né, de risco que nós vamos. Todos os lugares que nós estamos atuando, nós levamos o spot. A doutora Lisiane um dia estava no meio do oceano lá na Europa, lá, ela acionou o checkpoint dela. Foi. Aí Ainda do mandei mapa, lá no mensagem. centro de monitoramento, e ela mandou mensagem. Então é uma ferramenta muito rica, né, que todo gerente que trabalha em áreas de risco ele precisa ter. E é claro, nós estávamos testando, mas foi muito engraçado que daí no mapa apareceu no meio do oceano, assim, um pontinho dela que ela sinalizou, ela e o Sérgio, os dois estavam com o spot. Então, é o cuidado que foi o que ela disse. Nós aqui tomamos o cuidado de realmente exercer o papel prevencionista e não só vender o papel prevencionista, é uma coisa completamente diferente. É completamente diferente. E penso que a grande questão que fica, né, e aí quando a gente adentra a nossa base de operações, que a gente vê isso em cada detalhe, né, cada pontinho da base a gente vê isso, é essa preocupação, né? Primeiro que um profissional de gestão e gerenciamento de crises, ele precisa de ter uma percepção muito rápida e muito clara dos detalhes. Os detalhes fazem a diferença. São os pequenos detalhes que passamos despercebido que geralmente iniciam-se as crises. E isso é algo que os profissionais precisam cada vez mais treinar. A outra questão que a gente diz é que nós não podemos ter mesmo dizer que não temos tempo e que não temos condições para, às vezes, nos capacitar. Porque sem capacitação, sem um treinamento contínuo, nós não vamos estar preparados quando formos exigidos. Excelente. Então, nós sabemos, né, todas as experiências, as melhores experiências, seja no Brasil ou fora, né? Infelizmente, nós temos muito mais internacionalmente, isso é muito mais prezado, né? A questão do estudo, a questão da autonomia, a questão da preparação. Então, é algo que nós não abrimos mão, né? Seja nos nossos clientes de consultoria, seja no nosso treinamento, que é buscar o máximo de qualidade. E é exatamente a gente colocar tudo isso, porque a gente fala mesmo de treinamentos e consultorias para a vida real. E é real mesmo, é pisar o chão do território, né? A gente vivencia tudo aquilo que a gente diz e que a gente repassa para os nossos parceiros, os nossos alunos, é algo vivenciado pela gente. Exatamente. Não apenas uma teoria, né? É lógico que a gente, né, faz um envelopamento disso, da teoria e da prática. Mas a gente não pode... Tem que estar isso numa balança de equilíbrio. Exatamente. A mesma coisa é a questão da humanização nesse processo. Então, penso que é isso, né? Entendi. Olha, gente, é uma conversa... Isso daqui nós voltaremos para conversar mais com a doutora Lisiane. Eu tô parecendo o velhinho do Chaves, assim, eu fico com o olhinho, com o óculos baixando. mas nós voltaremos, nós estamos chegando no final aqui dessa nossa entrevista fantástica com a doutora Lisiane, que é a nossa diretora de operações e gestão de crise. Tá? Nós temos aí, só para encerrar rapidinho, nós temos mudança no nosso quadro. A doutora Lisiane está
evoluindo, né? Ela entrou como... Olha só que interessante como a meritocracia funciona, né? Dentro das organizações. Ela foi lá, começou sem nenhum tipo de intenção, como instrutora. Aí ela saiu, se desligou, veio como instrutora, subiu para diretora. E agora nós estamos anunciando aí uma ampliação do nosso quadro, a primeira etapa, né? Nós estamos ampliando agora a etapa e a atuação e o fortalecimento do quadro de gestão da Global Intel. A doutora Elisiane agora vai fazer parte, a ser uma associada, é sócia, né? Associada, mas agora ela tem aqui uma responsabilidade muito maior. Ela está entrando, vamos dizer assim, só para você entender, como uma vice-presidência, né? É muito importante, nós temos a honra de estarmos contando com ela, porque essa responsabilidade é uma bagagem muito grande e, principalmente, é uma questão de reconhecimento de méritos, né? Então, a gente precisa não só dar tapinha nas costas, fazer aquela festa de final de ano, mas nós precisamos, de uma forma material, reconhecer os méritos e as conquistas e o fortalecimento da marca. Então, seja muito bem-vinda agora, como é a notícia, né? Eu acho que ela nem esperava que eu ia falar aqui, agora é um novo desafio, né? É claro que nós ficamos muito contentes, nós temos muito aqui pé no chão, né? Sim. Nós sempre mostramos o que é, né? Nós nunca vendemos sonhos. Muita solidez daquilo que fazemos. Nós não somos padaria, né? A gente não vende sonhos, né? A gente vende realidade. E a realidade, muitas vezes, a pessoa vai ter que tomar uma decisão e eu fiquei muito surpreso e muito grato quando eu fiz o convite, ela aceitou. Então, essa é a primeira etapa, nós teremos mais uma etapa depois, mas é o fortalecimento da marca. Que bom, porque isso significa que a empresa está crescendo, né? Ela está numa rota de crescimento saudável, né? E só é saudável com pessoas. A empresa só é saudável com pessoas. E a gente precisa reconhecer pessoas. Então... Parabéns, doutora Elisiane, por mais essa conquista, porque essa é uma conquista, mas muito sua, e é um mérito, e parabéns, a gente tem muita honra de estar lá recebendo. E chegamos ao final, agora nós temos aqui um período de todos os nossos podcasts. Eu serei entrevistador algumas vezes, a doutora Elisiane será outras vezes, os dois serão ao mesmo tempo. Quando o convidado for aquele convidado mais cascadura, aí nós vamos vir os dois, né? Mas teremos convidados especiais, é claro, sempre será uma coisa muito legal. E teremos aí mensalmente os nossos podcasts Sala de Crise. Então sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Sala de Crise. Venham para a Global Intel. Fiquem sempre seguros, nos acompanhem nas nossas redes sociais, não deixem de compartilhar esse link, não deixem de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus colegas, com aquelas pessoas que querem começar na carreira de gerenciamento de crise, para aquelas pessoas que estão buscando oportunidades na carreira de gerenciamento de crise, para a IBM e tudo mais. E, doutora Elisiane, muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui no nosso podcast. Sala de Crise. Nosso podcast. Nosso podcast. Legal, pessoal? Até lá. Até lá.